Fala, torcedor santista! Sejam bem-vindos, eu sou Hector, representante do Peixão no canal Na Trave. Hoje temos duas notícias, duas possíveis contratações do time do Santos. A primeira delas é Marcos Paulo. O Santos aproveita a turbulência do São Paulo, já vamos falar sobre isso, e vai atrás do ponta. Outra contratação que cairia como uma luva é um zagueiro, Lucas Merola. É considerado o principal zagueiro do futebol argentino. Antes, se inscreva, curta. Vocês não têm ideia do quanto uma curtida faz diferença pra gente. É de graça, hein? Por favor, curta esse vídeo que vai ajudar demais. Vamos lá. Primeiro, Marcos Paulo. Pessoal, o São Paulo está uma zona danada, o Rogério Ceni arrumando briga com todo mundo e Marcos Paulo, que é atacante, jogou pelo Fluminense e foi vendido ao Atlético de Madrid, rodou um pouquinho emprestado pelo Atlético, veio para o São Paulo. O Marcos não estava tendo chance com o Rogério Ceni. E publicamente ali o Rogério Ceni fez uma cobrança maior porque o Marcos curtiu uma postagem nas redes sociais da eliminação do São Paulo, que falava mal do Rogério Ceni também, e o Rogério cobrou ele fortemente, até se tornou aí uma guerra entre o elenco do São Paulo e entre o Rogério Ceni. Eles estão completamente rachados. E com isso, o Marcos Paulo perdeu a queda de braço e não joga mais pelo São Paulo. O Santos pode aproveitar dessa situação, já sondou a situação do jogador com o Atlético de Madrid e vai para dentro. O Santos precisa de um ponta. O Marcos, as principais características, ele é um jogador de velocidade, mas que aparece bem dentro da área, principalmente no jogo aéreo. É um jogador que está sempre bem posicionado. A gente pode fazer um paralelo com o Mendonça. O Mendonça muitas vezes escondido ali no jogo, mas chega uma bola no segundo pau, algo do tipo, e o Mendonça está lá. E todos pensavam, caramba, da onde ele surgiu? Não estava jogando nada e colocou para dentro. O Marcos Paulo é mais ou menos nesse sentido em relação a posicionamento, não em relação a não estar bem na partida. Então, é sim um reforço importante se vier, e o Santos corre contra o tempo aí para conversar com o Atlético de Madrid para trazer o jogador, já que ele vai ficar escanteado no São Paulo. Outro jogador que o Santos está sondando, e aí o Santos quer dar o bote de qualquer maneira, é Lucas Merola. Lucas quem? Lucas Merola. Obviamente você não conhece porque você é brasileiro e não acompanha, assim como eu, o futebol argentino. Mas ele é um zagueiro bem alto, 1,96 m, se eu não me engano. Ele é capitão do Huracan. Para quem não se lembra, o Huracan é o mesmo time que atuava Cristaldo que hoje está no Grêmio, e o Cristaldo já recebeu várias bolas do nosso querido Merola. O Merola é um zagueiro que normalmente atua pelo lado esquerdo. Ele é um jogador alto de capacidade aérea, é o que o Santos precisa, tanto ofensiva como defensivamente. Ele, se viesse, seria para ser titular juntamente com o Joaquim. Então, o Lucas Merola está em final de contrato, ele chegaria pelos salários e pela luva, e o nosso querido Ruedão abre o olho, porque se falou que é de graça, o bicho endoidou. O Lucas Merola não vai renovar com o Huracan, justamente para ficar aí num campo visível mais fácil em relação à transferência. O valor de seu passe é de 4,5 milhões de dólares. Então é um jogador que pode ser vendido por um valor interessante. Ruedão, acerta essa contratação, pelo amor de Deus. Outros times também estão aí de olho no Merola, Boca Juniors, Corinthians, mas o Santos precisa fechar essa contratação a qualquer custo. É o que eu vejo pela capacidade do jogador e a falta de capacidade do time do Santos. Então essas são as duas principais notícias. Espero que eu volte aqui para conversar contigo em breve sobre contratações e não apenas sondagens. Se inscreva no canal, curta, ative o sininho para receber todas as notificações. Um abraço.